Então, a primeira coisa que eu preciso deixar muito claro nessa live, que nós vamos falar hoje sobre a conexão com o eu superior, a primeira coisa é que quanto mais você conhece o Criador, mais você se torna ilimitado. Quanto mais você conhece o Criador, mais você se conhece. E quanto mais você se conhece, quanto mais você se conecta consigo mesma, consigo mesmo, mais você conhece o Criador e mais você se conecta com o Criador. Porque é tudo um só. Porque nós somos a centelha divina, nós somos parte do Criador, o Criador é parte de nós, então ele está em nós. A gente vê muito, né, se falar de preciso me conectar com a fonte, como eu faço para me conectar com a fonte? Se conectando consigo mesmo, porque a fonte está aqui dentro. Ou ao contrário, como eu faço para me conectar comigo mesmo, porque eu não consigo? Se conectando com a fonte, porque a fonte está dentro de nós. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu preciso deixar muito claro. Quando a gente aprende essa conexão com a gente e com a fonte, isso nos torna ilimitado e ilimitada, porque nós nos tornamos a própria essência da fonte, que é a nossa essência. Se nós somos centelha divina, nós somos a própria essência da fonte. Isso nos torna ilimitado, ter acesso, né? Ter noção, ter acesso a esse conhecimento, ter acesso a essa conexão com a gente e com a fonte é o que vai nos tornar limitado realmente, tá? Primeiro, eu precisava trazer esse recadinho para vocês. Algumas coisas que a gente vai falar na noite de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre mente, consciência, que eu já falei para vocês antes, que é impossível a gente não falar sobre consciência. A gente vai falar um pouquinho sobre cérebro, o entendimento, né, de como a gente vai chegar no eu superior, a gente precisa ter esses entendimentos. E eu quero começar falando para vocês sobre o nosso cérebro. O computador mais rápido da face da Terra, que nunca para, que funciona 24 horas por dia, inclusive quando está em coma, é o cérebro. Inclusive quando está em coma. A onda cerebral delta continua funcionando mesmo em coma. Tá? Ondas cerebrais a gente estuda dentro do Theta Healing. A gente aprofunda um pouquinho mais dentro do Theta, porque Theta é uma onda cerebral também. Então a gente aprofunda um pouquinho mais lá. Tá? Mas o cérebro, ele nunca para, mesmo quando nós estamos cancelados, mesmo quem estiver em coma, inconsciente, dormindo, ainda assim existe atividade cerebral. Então o cérebro ele não para. E qual que é a função do nosso cérebro? O que o cérebro entende como função? Resolver problemas, resolver situação. Tudo aquilo que é um desafio, seja simples ou seja muito, tudo aquilo que exige a nossa atenção, todas aquelas atividades que a gente faz no dia a dia, o cérebro está entendendo isso como um problema. Problema no sentido de, eu preciso resolver isso aqui. Estou aqui fazendo uma live, o meu cérebro está resolvendo esse problema. Fazer a live, dar o play, conectar e fazer a live. Então essa é a função do nosso cérebro. O cérebro é o resolvedor de problemas, tá? O cérebro, ele vai se dividir, basicamente, entre mente consciente e mente subconsciente. Aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, que vocês já me viram falar sobre isso, vai estar lá na nossa mente subconsciente. Isso corresponde a mais ou menos 95%. E na mente consciente, só uma média de 5%. É justamente essa divisão que o cérebro tem que vai mostrar quais são os nossos diferentes aspectos, as nossas diferentes características, a diferença de nós mesmos, né? Os nossos aspectos diferentes de nós mesmos, tá? Porque, de novo, como eu falei antes, nós somos a centelha divina, nós somos a parte da criação, nós somos a parte do Criador, o Criador está em nós. Então, se nós somos a centelha divina e parte do Criador, nós temos a capacidade de co-criar, de criar junto com o Criador. Só que tudo aquilo que a gente cria para um propósito
de aprendizado. Lembra que eu falei que o cérebro está o tempo todo resolvendo problemas? Então, o cérebro, associado às informações que tem na mente subconsciente, a gente vai falar mais disso, vai criar, nós temos essa capacidade, situações para me trazer aprendizado e para me colocar junto com o propósito, com o meu propósito. E nós criamos as coisas negativas que a gente cria, tá? Mas é muito legal a gente criar uma viagem, a gente criar algo inesperado legal, a gente criar coisas maravilhosas, é muito legal. Mas essa mesma capacidade de criar coisas maravilhosas, a gente tem de criar as coisas não tão maravilhosas. O que que diferencia? O que que cria, né? O que que faz com que a nossa mente crie essas coisas? Então, vamos lá. A nossa mente subconsciente, ela vai criar essa realidade usando de informação aquilo que a nossa mente subconsciente armazena, que são as nossas crenças. Ah, Elda, mas tudo é crença? Tradução do dicionário. Crença é aquilo que você acredita. Então, óbvio, tudo é crença. Se eu acredito que a água que eu tô bebendo tem gosto de água, isso é uma crença. Se eu acredito que eu vou dar o play e a internet vai funcionar, isso é uma crença. Tudo que eu acredito, seja positivo ou negativo, é crença. E tudo isso está armazenado na nossa mente subconsciente. Se o meu cérebro, que eu falei antes, né? Voltando. Se o meu cérebro tem a função de estar sempre resolvendo situações, resolvendo problemas, o que o cérebro está fazendo o tempo todo? Vai lá na mente subconsciente, vai ver o que tem de registro e vai criar aquela situação. O que tem de registro? As nossas crenças. Sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Entenderam? Na mente subconsciente estão as nossas memórias, os nossos sentimentos, todos os nossos registros, todas as nossas crenças estão na mente subconsciente. E de novo, que eu falei desde ontem também, não é só aquilo que a gente aprendeu na infância, é também aquilo que a gente está herdando da nossa ancestralidade, que nós carregamos as crenças inclusive no nosso DNA. Nós trazemos isso é um registro, isso faz parte de nós. Por que nós nascemos parecidos com outras pessoas da família, com as mesmas manias, com os mesmos hábitos? É o padrão genético de crença. Cristina Caio fala que nós não herdamos doença, que não existe doença genética. O que existe é o padrão de crença genético que faz com que crie aquela doença, que faz com que aquela situação se materialize. E aí nós falamos isso ontem, então quem perdeu a live de ontem, assiste a live de ontem para entender melhor, que a gente acaba continuando esse assunto aqui também de alguma forma, tá? Então entenderam como a gente vai criando as situações? Tudo é criado pela nossa mente subconsciente, o cérebro está tentando resolver problema, resolver situações o tempo todo, e ele vai criar como? Baseado nas informações que estão registradas ali, que são as nossas crenças, nossas desde a infância, da nossa ancestralidade, aquilo que a gente herda no nosso DNA, e também as nossas memórias, de tudo aquilo que a gente já viveu em algum momento. Tá? Tá fazendo sentido por enquanto? Me contem, para que eu saiba a que ponto eu posso avançar com vocês. Tá? Então vão me contando. Muito boa noite quem chegou depois. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a nossa mente subconsciente, ela não tá tentando nos sabotar. Que é o que a gente acredita, né? Tô tentando me sabotar, a mente subconsciente tá me sabotando. Ela não tenta nos sabotar. Que bom que tá fazendo sentido. É o contrário. A mente subconsciente, ela tá tentando o tempo todo nos proteger. Ela tenta nos proteger e ela tenta nos colocar de volta naquela mesma situação
para dar como se ela estivesse dando pra gente uma nova oportunidade de fazer diferente, de corrigir aquela situação, de corrigir aquela memória. Então, lá no passado, eu passei uma situação que gerou uma memória de dor. A mente subconsciente recebe essa informação, memória de dor. Vamos fazer com que essa pessoa desenvolva uma virtude sobre essa situação, com que ela colhe os aprendizados para que ela não precise mais dessa situação e para que ela faça diferente, para que agora ela registre uma memória boa e não mais uma memória de dor. É isso que a nossa mente subconsciente entende, porque o cérebro está resolvendo o problema. Memória de dor, opa, problema, preciso resolver isso. Vamos colocar de novo a pessoa naquela situação para resolver esse problema, resolver essa memória de dor. E a memória não é só nossa. De novo, a gente herda as memórias dos nossos ancestrais também, como herança genética. Não é só pai e mãe, tá? Muitas gerações atrás. Todos aqueles pactos, votos, acordos, juramentos que os nossos tataravó fizeram, a gente tá recebendo essa informação, tá? Arlan perguntou como faz para evitar que a mente não faça essa proteção. Então, essa é uma proteção que a mente sempre vai fazer. Assim como a mente registrou aquela memória negativa, a gente ensina, a gente reprograma a mente, liberando a memória negativa e instalando a memória positiva, instalando o aprendizado. Isso a gente faz com o Theta Healing através da onda cerebral Theta. Na onda cerebral, já mudando de saco para mala, já avançando um outro assunto que é do curso de DNA básico, não tem nada a ver com a live, mas enfim, aproveitando o gancho. A onda cerebral Theta, nós conseguimos ter acesso justamente a essa mente subconsciente, que lá tá aquela memória da dor. Então a gente vai lá na mente subconsciente através da onda cerebral Theta, resgata, cavoca, escava, literalmente, onde está o registro daquela memória, qual é a raiz daquela memória, e a gente retira aquela memória. A gente consegue olhar para aquela situação, eu digo cliente e terapeuta, olhar para aquela situação, entender qual é o benefício real daquela situação. Se eu parar para pensar qual é o benefício, eu estou fazendo isso de forma consciente. A gente vai buscar no inconsciente. Qual é o real benefício daquela situação? Por que eu estou mantendo ainda essa memória nas minhas células? Porque se eu estou mantendo, tem uma função, tem um benefício em eu manter. Se não fosse assim, todos os irmãos teriam exatamente as mesmas crenças, passariam pelas mesmas situações. E não é. Cada um passa pela sua situação, cada um cria a sua realidade, porque a realidade é criada de acordo com o padrão de crença de cada um. Então, a gente vai lá naquela situação, busca o benefício, busca qual o aprendizado real daquela situação e reprograma a mente subconsciente. Trazendo para a mente, falei ontem dos programas de computador, lembra? Desinstala e instala. Então, eu reprogramo, porque a mente ela pode ser reprogramada o tempo todo. E é isso que a gente faz através da onda cerebral Theta. Tá? E aí, onde que entra, então, o nosso eu superior, né? A função do eu superior é sempre desenvolver as virtudes. Função master do eu superior, desenvolver as virtudes. E aí, o subconsciente está lá acessando os padrões de crenças para desenvolver a virtude que o meu eu superior quer. Então, um exemplo que eu sempre trago nas nossas mentorias. Digamos que eu queira, e tem até algum vídeo por aqui falando sobre isso. Digamos que eu queira que o meu eu superior queira desenvolver a virtude de ser uma mulher guerreira. Tá? Digamos, vamos pegar esse exemplo. Meu eu superior quer desenvolver a virtude de ser uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher vencedora na vida. Todo mundo acha o máximo isso, né? Ok, que lindo, quero ser essa pessoa. Meu eu superior quer desenvolver essa virtude. O meu eu superior vai buscar essa informação aonde? Lá nas minhas memórias, lá no meu registro, memória DNA, lá nos meus registros, lá no meu subconsciente. Qual é o registro que tem aqui? O meu subconsciente é meu HD. Vou lá no HD, mente subconsciente da Elda, e vou encontrar qual é o registro que tem aqui.
Qual é a memória que tem aqui? Qual é a informação que tem aqui sobre essa virtude? Ser a mulher guerreira, batalhadora, vencedora da vida. Aqui no HD, aqui nos registros, tem a informação de que a tataravó dela foi reconhecida pela família inteira como sendo a mulher top, a mulher guerreira, batalhadora, vencedora. Temos um registro dessa virtude. Como a gente faz para desenvolver essa virtude? O que essa tataravó passou serve como norte, como base para minha mente subconsciente recriar aquelas situações para minha vida. E aí aquela tataravó, para ser reconhecida como mulher guerreira, batalhadora, vencedora, foi abandonada com 10 filhos, criou os 10 filhos sozinha, passou fome, passou um monte de trabalho na vida. A minha mente subconsciente vai me colocar nestas situações similares, claro, dentro da minha realidade atual, dentro do mundo atual, mas vai me levar para situações similares que vão me trazer os mesmos sentimentos que a tataravó passou, que consequentemente vão criar a minha realidade similar ao que ela passou. A realidade, o cérebro está querendo resolver a situação do passado que está na minha memória genética, que está nas minhas células. O eu superior quer desenvolver a virtude, mulher guerreira, vitoriosa, batalhadora, que lindo. E aí vai lá buscar na minha ancestralidade como foi que alguém da minha ancestralidade desenvolveu essa virtude e vai fazer com que eu reproduza de alguma forma dentro da minha realidade, com que eu reproduza esse padrão. E aí são os ciclos que se repetem. Quantos lugares dentro da mesma família vocês percebem que aconteciam as mesmas coisas? As mulheres que perdiam os filhos, as mulheres que perdiam só o primeiro filho, os homens que ficavam viúvos antes de sei lá quantos anos. Quantos padrões familiares vão se repetindo porque ninguém parou, olhou para a sua herança genética, acessou a sua mente subconsciente e fez essa reprogramação. Quando a gente faz essa reprogramação, a gente libera esse ciclo de continuar acontecendo. Enquanto ninguém reprograma, é herança. A gente recebeu, mas a gente também está passando adiante. Porque está armazenado no nosso HD essa informação e a gente passa isso adiante. Entenderam? Vocês estão tão quietos ontem e hoje que parece que eu tô falando sozinha aqui. Falem comigo, por favor. Não me deixem falando sozinha, senão eu vou achar que eu tô indo longe demais, que eu tô viajando demais e vocês não estão entendendo nada. Que a gente entra naquele lugar do óbvio, né? Pra mim tá claro, mas eu preciso que esteja claro pra vocês. Boa noite quem chegou depois, compartilhem, ainda dá tempo. Quem chegou depois assiste o início para não pegar o bonde andando. Profundo mesmo, que bom. Então vocês estão entendendo, ótimo. Assim eu não penso que eu tô atropelando tudo, que bom. Vidrados no ensino, que legal. Dalva chegou agora, depois tu volta a assistir o início, tá? Pensa na avalanche, não dá pra falar, que bom. Que bom, isso aí, que bom que tá sendo contribuição. Tão bom que ficamos ouvindo, que legal. Muito bom. Que bom, Regina. Que bom. Boa noite quem chegou depois. Olha, interessante, a Gabi da Mergulho Terapias. A gente passa adiante mesmo não tendo filhos? Sempre foi uma dúvida minha. Sim, por quê? Não é só através da genética que a gente passa adiante, tá? Convívio também a gente passa adiante. Então, a gente pode passar, por exemplo, adiante através do convívio com o esposo, com a esposa, com amigos, com sobrinhos, com os tios. A gente também pode passar adiante as nossas crenças através do convívio, tá? Porque não são só as crenças herdadas. A gente também recebe ensinamentos, também recebemos crenças que compramos, que eram dos outros e nós compramos como verdade. Então, a gente acaba passando adiante dessa forma. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui, eu tô passando adiante crenças. Que é aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, aquilo que fez sentido pra mim, aquilo que eu acreditei, que outras tantas pessoas acreditaram e estamos passando adiante pra vocês. Quando você toma um remédio pra dor de cabeça,
Quem disse que aquele remédio funciona para dor de cabeça? Alguém fez lá uma pesquisa, um estudo e acreditou que aquilo faria bem para dor de cabeça. E começou a vender, contar, isso aqui é para dor de cabeça. Todo mundo acreditou que aquilo é bom para dor de cabeça. Isso é uma crença. E a gente toma acreditando nisso e aí o que acontece? Faz bem para dor de cabeça. Exatamente assim são as doenças. Quem disse que tal doença é pior ou melhor não existe, né? É pior ou menos pior do que a outra? Quem disse isso? Quando a gente aprofunda no Theta, que bom, Paty. Quando a gente aprofunda no Theta, a gente entende muito claro uma coisa. Para o Criador, vamos pegar os extremos, tá? Para o Criador, um câncer, AIDS e um resfriado, para o Criador, é exatamente a mesma coisa. É o mesmo trabalho de aprofundar para descobrir qual é a crença raiz que está mantendo aquela situação. É o mesmo trabalho, é da mesma forma. É a mesma forma de trazer as curas através do Criador. Para o Criador, esses dois extremos é apenas o desequilíbrio energético. A gente aqui foi ensinado a colocar toda aquela proporção naquela situação, para que aquilo tenha a intensidade que aquilo realmente vai ter. Aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que isso é assunto para o curso presencial que vai ser no sábado, que a gente vai falar sobre 3D é ilusão. Doença é ilusão. Elas não existem, a gente é que cria, pelos nossos padrões de crença. Tá? Não deixa eu falar que eu não paro. Que legal. As crenças já mudaram, sim. História do comprimido é igual uma piada, que legal. É isso aí. O que mais vocês colocaram? Boa noite quem chegou depois. A tendência é seguirmos um padrão de relacionamento conforme os nossos pais. Exatamente. Conforme os pais, conforme os avós, a gente vai seguindo os padrões de relacionamento, todos os padrões, tá? A gente vai seguindo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente registrou de memória. Então, se eu registrei de memória que relacionamento ideal é o relacionamento dos pais, mesmo que o relacionamento seja extremamente conturbado, extremamente um relacionamento não ideal, na mente racional, tá? Mesmo que seja assim, a mente subconsciente sempre vai idolatrar os pais. Quem são as nossas primeiras referências? Quem são os nossos primeiros mestres de vida? Os pais. Então a gente idolatra o que eles fazem, inconscientemente. E a gente pode sim reproduzir um mesmo padrão de relacionamento, mesmo que seja abusivo. Porque é isso que a gente entendeu como relacionamento. Tá? Aquela história do tô te batendo porque eu te amo. A gente registra que isso é amor. E aí, se alguém vai te entregar um amor diferente, não, esse sentimento de amor diferente eu não conheço. O sentimento de amor que eu conheço é aquele que dói. Então é isso que a gente se aproxima. Muito grata, é sempre maravilhoso. Que bom, Zélia. Que legal, Érica, animada pro curso final de semana, maravilhoso. A Cíntia está perguntando qual o curso. O curso que já fechou as inscrições, que vai ser um curso presencial aqui em Caxias do Sul, onde a gente aprofunda... A gente tira vocês de dentro da Matrix, dentro da caixinha. Tá? Seguindo, que eu já fugi do assunto legal aqui, que era só para falar sobre o eu superior. A gente tem também o eu sobrevivente. Nós temos vários eus, tá? Que eu vou trazer só alguns pra gente conseguir chegar no entendimento melhor do eu superior. Nós temos o eu sobrevivente também, que é importante nesse contexto pra gente entender melhor. Qual que é a função do eu sobrevivente? Literalmente fazer a gente sobreviver, nos manter vivos, né? Então o eu sobrevivente é aquele eu, aquela parte nossa, que vai evitar uma dor desnecessária. Ao mesmo tempo, é a nossa parte, né, nosso eu, que registra o momento da dor, que registra o estresse, que registra o perigo. E por que que essa parte, eu, registra isso? Justamente para me proteger numa situação futura. Então imagina que você está colocando a mão no fogão e você se deu conta que está quente. O que que a gente faz? Encostei sem querer, instantaneamente... No instinto, a gente tira.
Não é assim? Se eu encostei em algo que tá quente, meu instinto é na hora puxar. Por que a gente faz isso? Porque a nossa mente tem registro de que aquilo dói, de que aquilo queima, de que aquilo vai machucar. Tá registrado isso no eu sobrevivente. E como tá registrado isso? Ou porque eu já passei por isso em alguma existência, em algum momento eu já passei por isso, ou porque alguém me disse, não encosta aí porque queima. Não faz isso porque dá errado. Não troca de emprego porque tu vai te dar mal. Não vai em tal lugar porque vai acontecer alguma coisa. Isso é comprar as crenças dos outros. O outro acredita naquilo. E aí, se eu comprar aquela crença, isso vai acontecer também comigo. Entenderam? Então, o eu sobrevivente registra essas nossas memórias de dor, de estresse, de sofrimento para nos proteger. Para que o nosso instinto seja, sai desse lugar, porque esse lugar é perigoso. Ou porque eu vivi isso em algum momento, ou porque alguém me ensinou isso em algum momento. Tá? E o eu superior, então? O eu superior é a nossa parte mais elevada. É a parte que conecta, o eu superior é a nossa parte que conecta a nossa alma. A alma é quem nós somos em essência. A alma é a nossa parte que está conectada ao Criador. O eu superior me conecta à minha alma. Então, quando eu consigo ter acesso ao meu eu superior, eu consigo ter acesso à minha missão de alma. Eu consigo ter acesso quais são as minhas virtudes mais elevadas, os meus aspectos mais elevados do meu ser. Resumindo, é isso. A conexão com o nosso eu superior. E aí, de novo, o eu superior está o tempo todo criando situações. Nós já falamos como essas situações são criadas, então quem chegou depois volta para assistir para entender, que é muito importante, faz todo sentido. A gente vai criar, o nosso eu superior, ele vai estar sempre criando essas situações, nos colocando nesse lugar para que a gente reviva essas experiências, mesmo que elas sejam traumáticas, para que a gente desenvolva as virtudes. Fazendo sentido? Então, ou seja, quanto mais crenças nós mudarmos, mais virtudes a gente desenvolve. Lembra que eu dei o exemplo antes, que a gente vai lá na mente subconsciente, através da onda cerebral teta, remove aquele padrão de crença negativa, encontra onde está o aprendizado, qual é o benefício daquela situação estar sendo mantida até aqui, trago a informação positiva para o lugar, eu reprogramo o cérebro. Lembram que eu falei isso? Quanto mais eu faço isso, quanto mais eu removo aqueles padrões de dor, de trauma, de sofrimento, de ressentimento, de mágoa, de arrependimento, quanto mais eu removo essas questões, mais virtudes eu desenvolvo. Quanto mais virtudes eu desenvolvo, mais eu me conecto com o meu eu superior. Quanto mais eu me conecto com o meu eu superior, mais eu me conecto com a fonte. Então, muitas vezes, quando a gente se pega naquele lugar de não conseguir se conectar com o nosso eu superior, de não conseguir se conectar com a fonte, pode ser porque nós estamos cheios de máscaras, de cascas de cebola, que eu gosto de falar. Imagina uma cebola, a tua essência, a tua alma, a fonte tá lá no meio. Como é que você vai acessar o meio dessa cebola se você não tirar as cascas que estão ali? As cascas são as nossas crenças. As crenças, elas viram barreiras. Tudo é inconsciente, a gente não vai ter consciência de não, mas como é que eu tô evitando de me conectar com o Criador se é tudo que eu mais quero? Inconscientemente, por conta de todos os registros de crenças que você carrega, a gente entra nesse lugar. Então não tem como eu chegar no miolo da cebola se eu não remover as cascas. Por isso que para que você tenha conexão com o seu eu superior, para que você tenha conexão com a fonte, para que você consiga acessar de uma forma plena, você precisa remover essas cascas. Quanto mais você remove essas cascas, que são as nossas crenças limitantes,
O nome já diz, né? Ela limita, mas você chega próximo da essência porque você está criando e desenvolvendo as virtudes. A melhor forma de desenvolver virtudes é liberando as nossas crenças. A própria Vaiana, que é a fundadora da técnica do Theta Healing, ela explica muito bem sobre isso. Para a gente cocriar a realidade que a gente quer, a gente precisa ter virtudes. Quanto mais virtudes desenvolvidas a gente tem, mais a gente consegue cocriar a realidade que a gente quer. E não tem como desenvolver virtudes carregando o tanto de bagagem que a gente carrega. De mágoa, de dor, de memórias, de ressentimentos. Ah, Elda, mas eu já me trabalhei tantas vezes o perdão. Eu não tenho mágoa com ninguém. Ah, é? O que aconteceu lá na infância com o primo, com a prima que brigou contigo, que tomou o teu brinquedo, o coleguinha da escola que puxou o teu cabelo? Olha quantas coisas a gente vive ao longo da vida. Tudo isso tá armazenado ali, gente. Tá tudo registrado ali. Conscientemente a gente não lembra porque a nossa mente consciente está tentando fazer outras coisas, está se ocupando com outras coisas mais recentes. Mas a mente subconsciente tá tudo ali guardadinho. Tá tudo ali armazenado. E aí se a gente vai escavar realmente e descobrir, todo mundo tem isso. E essas coisas que estão ali armazenadas estão te impedindo de evoluir, estão te impedindo de se comunicar com o teu eu superior, com a fonte, de desenvolver virtudes para que tu evolua, para que tu cocrie a tua realidade. Então esse lugar de muitas vezes não conseguir cocriar e não conseguir se conectar com a fonte ou consigo mesmo, pode ser esse excesso de crenças que a gente está carregando. Que quando você libera, você flui, porque literalmente você tirou o peso. Se você colocar uma mochila de 100 quilos nas costas, você vai conseguir caminhar em uma velocidade. Se você colocar uma de 5, não fica muito mais fácil? Quando você faz essas liberações de crença, você está liberando essa mochila de 100 quilos. Não é muito mais rápido para você caminhar? Exatamente esse é o caminho da vida. Você está liberando esses pesos das costas. E as costas aqui entra, inclusive, a simbologia do passado. Do nosso passado. Do passado da nossa família. De toda a nossa existência. De tudo aquilo que nós temos como registro de ser. Entenderam? Então, inevitavelmente, a expansão de consciência ela precisa acontecer. Se você não tem expansão de consciência, você não consegue chegar a esse nível de entendimento e de autorresponsabilidade de que você precisa fazer algo por você para que você crie a realidade que você quer. Assunto para mentoria. Tá sendo uma mentoria aberta, né, Bárbara? Aliás, tô amando essas mentorias abertas, tá? Vocês têm que me contar se vocês querem mais. Tá muito legal, tá divertido. Apesar de eu não ver vocês, tá divertido. Então, inevitavelmente, a expansão de consciência, ela tem que existir. Por isso que eu falo 24 horas por dia sobre a expansão da consciência, né? Porque não adianta, ela é a chave. Não é clichê falar que a expansão da consciência é a chave. É a mais pura verdade, é a chave. Que mercadoria não basta o que é meu só. Exatamente. A gente carrega as bagagenzinhas dos outros também. Mas tem benefícios, tá? A gente carrega as bagagenzinhas dos outros por pertencimento, para ser aceito, por identificação. Aquela história que às vezes a gente se orgulha em ser parecido com alguém da família. Ai, que parecido com a tataravó, super guerreira, super batalhadora. Ai, que máximo, cancelado, você é igual a minha tataravó. Que lindo! Mas aí qual foi o sofrimento que ela passou para ser assim? A gente carrega isso. Para ser assim, eu carrego todo aquele sofrimento cancelado. Com a onda cerebral teta, quando a gente acessa a onda cerebral teta e utiliza o Theta Healing, a gente vai justamente ensinar, reprogramar, ensinar a nossa mente. Você pode ter essa virtude, você pode ser a guerreira. Primeiro que a gente traz a definição do Criador do que é ter essas virtudes, né? Porque uma coisa é a minha definição, outra coisa é a definição do Criador. Então, primeiro que a gente traz a definição do Criador do que é isso.
Então a gente reprograma as nossas células e a nossa mente que eu posso ter tudo isso, todo o bônus, sem precisar da dor e do sofrimento. Se desse pra formatar e reiniciar, mas dá, Paty. A gente faz isso no Teta todos os dias. É literalmente um reset. Tá? É literalmente um reset. Então, de novo, voltando. Se a expansão da consciência, inevitavelmente ela vai acontecer. Se eu tô conectada com o meu eu superior, se eu tô conectada com o Criador, com a minha essência, com a fonte, sem dúvida nenhuma, esse processo de expansão da consciência se torna mais leve. Por que para algumas pessoas é tão pesado o processo de expansão da consciência? Por que vocês acreditam que é tão pesado o processo de expansão de consciência para algumas pessoas, baseado no que eu acabei de falar? Quando você se conecta com a espiritualidade, com a fonte, com a essência, com o seu eu superior, a expansão se torna mais fácil. Porque você desenvolveu virtudes. Porque você já aprendeu que você pode ter a virtude sem precisar da dor. Porque você já aprendeu a cocriar a sua realidade sem precisar da dor. Eu e minha avó, minha mãe, essa história de ser guerreiro. Olha ali, ó. 3 gerações. Por resistir. Exatamente. Cansa? Claro que cansa. Terá que sair da zona de conforto? Exatamente. Aliás, agora me lembrei, falou em zona de conforto, deixa eu achar um print que eu fiz hoje e eu queria trazer aqui pra live. Deixa eu achar. Enquanto vocês comentam. Ó, escutem isso. Resistimos muito, exatamente. Escutem com o coração. Eu realmente quero mudar? A maioria das pessoas não quer mudar, embora gostem de ouvir sobre isso. Elas gostam disso como um ideal elevado, mas quando se trata da sua própria vida, são incapazes de mudá-la. O condicionamento humano é um hábito. Forte, né? Então, o que a gente muda? A nossa mente. A gente muda a mente para mudar os nossos hábitos e, consequentemente, o nosso resultado. E como é que a gente muda a nossa mente? Se não tiver outra forma, através da expansão de consciência? Me contem. Me contem. Ou não quero ver, ou não quero trabalhar aquele trauma, ou não quero liberar o conhecido confortável. Exatamente. Tá? Benta colocou, eu quero, mas não consigo. Consegue. Consegue. Se tu voltar nas lives anteriores, assistir a live que eu contei a minha história, tu vai ter certeza absoluta que tu consegue. Ninguém pode chegar pra mim e dizer que não consegue. Consegue. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Volta lá pra ver a minha história. Querem que a situação mude como um presente sem fazer nada. Parece que a mente boicota. Então, a mente não boicota. Lembra que eu falei lá no início? A mente tá te protegendo. Tá te protegendo e ela precisa ser reprogramada das situações que estão te colocando nesse boicote. Tá? Então, vamos lá. Se eu já entendi que para mudar isso, eu preciso expandir a minha consciência. O planeta Terra está em evolução. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Faz dias que eu tô falando sobre isso, né? O universo, assim como existem as leis de trânsito, assim como existem as leis dentro de alguns estabelecimentos, as leis de várias coisas, as leis do país, de um país, as leis de um estado, existem as leis universais. Existe também uma lei de evolução do planeta Terra. Uma lei que rege essa evolução do planeta Terra. Então, o planeta Terra está em evolução. E se nós somos parte do universo, do planeta Terra, inevitavelmente, nós também estamos em processo de evolução. Quem assistiu a outra live da história da Regina, eu fiz a brincadeira do planeta Terra. A nave mãe está decolando. Apertem os cintos. Se você não apertar, você cai. Então, se você precisa fazer esses ajustes na sua mente,
reprogramar todas essas questões que estão te limitando, que estão te segurando aqui nesse lugar de eu não consigo expandir, eu não sei expandir, eu não consigo fazer, eu não sei fazer. Eu já tive nesse lugar. Mas eu escolhi sair desse lugar. Como? O velho clichê. Quem adivinha? Expandindo a consciência. O próprio Hélio Couto fala isso há anos. Não existe regredir. Não existe você não evoluir. Não existe você não expandir. Não existe essa possibilidade. A Terra está em expansão, ou você expande ou você fica. E se você fica perdido. E se você fica perdido, você sofre. Você cria doença, você cria situação desagradável. Por que escolher ficar nesse lugar? Por que escolher não expandir? Às vezes a gente faz isso, inclusive, por conta das crenças limitantes. Aí você precisa ir lá na mente e entender qual benefício a pessoa está encontrando em se manter estagnado naquele lugar. Medo de sucesso, medo de evoluir, medo do desconhecido. Todos esses medos que a gente carrega aqui, de novo, são ilusão. Que a nossa mente cria para nos proteger das memórias que já viveu no passado. Ou daquilo que nos ensinaram. Se a Terra está em evolução, que diferença faz eu expandir? A forma que eu vou passar por essa evolução. Quanto mais desinformado eu fico, quanto mais perdido eu tô, mais eu sofro. Medo do julgamento, exato. Quanto menos informação eu busco, quanto menos conhecimento, quanto menos expansão eu busco, mais preso eu fico na dor e sofrimento. Evoluir é uma regra universal. Pela dor ou pelo amor, evoluir é uma regra universal. Quem assistiu a live da minha história sabe que eu escolhi evoluir pela dor. Por isso que eu bato tanto e brigo tanto para que vocês não tenham essa mesma escolha que eu tive, porque ela é dolorosa. Ela é sofrida. E eu não desejo isso para vocês, de coração. Tá? Agora, se eu tô conectada com o meu eu superior, com a minha parte mais elevada, com a minha essência, com a parte mais pura, com o Criador, sem dúvida nenhuma, o processo de evolução se torna muito mais fácil e muito mais leve. Muito mais. Deixa eu voltar aqui, vocês colocaram, que eu já pulei um monte de gente aqui. Aqui, já li. Somos capazes de fazer tudo, coisas boas ou não. Para eu gravar um vídeo e me mostrar parece muito difícil. Sempre tive problemas com obesidade. Será que é por isso? Pode ser sim. É o lugar de tu expor, da tua autoaceitação, do teu autorreconhecimento, da autoestima. Sim, pode ter ligação, sim. Medo do julgamento, isso aí já falei. Acho que esqueci. Converso com algumas pessoas que não conseguem compreender nada do que o Hélio fala. Será que não estão prontas ou estão resistindo? Pode ser as duas coisas. Uma parcela da população não vai acordar para esses conhecimentos. Não vai. Então, não entrem naquele lugar de querer, a gente vai voltar para o assunto de ontem. Não entre naquele lugar de querer que o outro acorde. Porque aí a gente vai criar gancho, como a gente falou ontem. Vai criar gancho, vai abrir o nosso campo, inclusive, também para criar gancho, vai entrar no papel, no lugar do julgamento, como que aquela pessoa não tá acordando, como que aquela pessoa não enxerga isso. Não tô dizendo que é teu caso, tá, Bárbara? Só tô aproveitando o gancho. Então, não entrem nesse lugar, para não criar os ganchos que nós falamos ontem, os ganchos energéticos que nós falamos ontem, tá? Mas sim, pode ser as duas coisas. Ou a pessoa não tá pronta ou a pessoa tá resistindo, tá? Por muito tempo eu não entendia o que o Hélio Couto falava, mas ainda assim eu assistia. De alguma forma, a minha mente subconsciente estava absorvendo aquilo ali, tá? Muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, mente e consciência. E não é a mesma coisa. A mente, ela vai se identificar com todos os estímulos externos através dos nossos 5 sentidos, principalmente. Na mente, então,
consciente e subconsciente, como a gente falou lá no início, né? Então, na mente estão as nossas crenças, na mente está o nosso ego, a nossa identidade está na mente. Dominada pelos 5 sentidos, tá? Externo. Agora, a consciência, ela é conectada com o eu superior. Entende? De novo, por que precisa expandir a consciência? Não tem como, de forma racional, você se conectar com o seu eu superior. Porque não está conectado na mente. Está conectado com a tua consciência. É através da consciência, da expansão da tua consciência, que você vai se conectar com o eu superior. Que é a conexão do todo, que é a conexão da centelha. Quanto maior a tua consciência aberta, expandida, entendimento, conhecimento, virtudes desenvolvidas, ou seja, crenças liberadas, quanto maior a tua expansão de consciência, mais conexão com o teu eu superior. Tá dando para entender por que eu falo tanto sobre expansão de consciência? De que não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Postei outro dia que é a virada de chave, é a chave, a expansão da consciência. É a chave. E cuidado. Assisti um vídeo hoje do Paulo Cassiano, acho que é esse o nome dele. Acho que é Paulo Cassiano. Que ele falava sobre... Como eu vou trazer isso sem assustar? Ele falava sobre a gente ter cuidado com aquelas manipulações mascaradas de mundo holístico. E até cito alguns exemplos, que eu não vou trazer os exemplos aqui, mas enfim. Faz essa meditação aqui, porque essa meditação aqui vai resolver tudo. É aquilo que eu falei ontem na live. Não tem um exercício, não tem uma fórmula mágica. Resumidamente é isso que ele fala. Então, cuidado com a manipulação mascarada de holístico. Se você não expande a consciência, você vai fazer 95 técnicas e você não vai ter o resultado que você espera. Porque é como você tá com a taça cheia e você quer continuar colocando água aqui. Como é que você vai chegar lá no fundo, na base, na essência? Não chega. Você precisa esvaziar o que não serve para chegar na essência e aí você escolhe o que você coloca dentro. Entende? Então, por isso que eu convido muito que vocês participem daquilo que eu trago como expansão da consciência, porque eu vivi isso. E eu já fui essa pessoa de buscar todas as técnicas possíveis. Não, porque essa técnica funciona. Não, mas essa aqui funciona. Não, mas essa aqui funciona. Eu já fui essa pessoa. Trouxe conhecimento, trouxe bagagem? Sim. Mudou minha vida naquele momento? Não. Só me fez me sentir frustrada. Tô fazendo de tudo e não resolve. Eu não tava fazendo o que eu tinha que fazer. Quero expandir a consciência. Mesma coisa que eu falei ontem. Quais são as técnicas que eu uso para expansão da consciência e escolhi ensinar elas? O Reiki, junto com a expansão da consciência, e o Theta Healing. A gente começa através do Reiki porque ele vai me ensinar a manipular a energia, ele vai me ensinar a conhecer o meu campo, ele vai me ensinar a sentir a energia, a me conectar com o meu campo. Ele vai me ensinar a fazer tudo isso. Mas é justamente através do Theta que a gente mergulha na mente subconsciente para encontrar onde está a raiz daquelas situações desagradáveis que eu estou criando na minha vida. Por isso que eu convido tanto vocês para que vocês participem dessas duas formas de expandir a consciência. Porque foram as formas que expandiram para mim. Não é técnicazinha holística que simplesmente joga o além, faz essa técnica aqui que funciona. É expansão. É isso que o Reiki, junto com a expansão de consciência, traz. É isso que o Theta Healing traz. Tá? Os dois cursos estão em abertos.
Acontece agora em dezembro, dia 7 e 8 de dezembro, o nível 1 do Reiki, mais o introdutório de expansão da consciência, que a gente aprofunda um pouquinho mais sobre tudo isso que eu tô falando. E do dia 11 ao dia 15 de dezembro, o Theta Healing, onde a gente não aprofunda, a gente mergulha literalmente lá no fundo para encontrar as raízes dessas situações, para entender de uma forma muito mais profunda tudo isso, para poder de fato descobrir qual é o nosso potencial e descobrir como eu me conecto com a fonte, como eu me conecto com o eu superior. Tá? Deixa eu voltar. Parei aqui. Acho que escolhi o caminho da dor, porque nunca vi tanto sofrimento, tanta dor, são anos sem sair do lugar. Com certeza escolheu, Arla. Desculpa, mas sim, escolheu. Eu já tive nesse lugar. Gente, quem não teve a oportunidade de assistir a live onde eu contei a minha história, não é porque é a minha história. Assistam que vocês vão entender o que eu tô falando. E vocês vão entender o quanto tem de verdade em tudo isso que eu tô falando. Porque o que eu trago aqui, que eu falo sobre a expansão da consciência, não é algo que eu li e não é uma técnicazinha holística que eu tô trazendo. É aquilo que eu vivi, é aquilo que eu experienciei, é aquilo que funcionou e que eu mergulhei em estudar para ver como eu poderia ajudar outras pessoas através daquela mesma técnica, através daquela mesma forma, sem que as pessoas precisassem passar pela mesma dor e sofrimento que eu passei. Então eu venho aqui e eu falo, existe o curso de Reiki, expansão da consciência, existe o curso de Theta Healing. Tá aqui as duas oportunidades para expandir a consciência. Quem faz? Quem busca isso? Acho que eu não preciso reler a frase que eu li antes, né? Do print que eu dei de hoje de tarde. Expansão da consciência. Ai, que lindo! Quero ouvir! Que legal! Estou expandindo a minha consciência porque hoje de manhã eu fiz uma técnica. Não é isso que expande a consciência. O que expande a consciência é o que eu trago dentro dos cursos. Não é nem o que eu trago aqui na live. Aqui eu só dou uma cutucada. A expansão mesmo acontece dentro dos cursos. Que não tem como trazer para uma live a expansão. Expansão não é assim, um passe de mágica. Tá? Essa é a chave, isso aí. 2020. Bárbara, eu acho que é Paulo Cassiano. Se eu não me engano, é isso. Já faz um tempo que eu estava preocupada com essa situação. Há muito por aí de se falar situações holísticas. Sim. Sim. Infelizmente, sim. E um outro cuidado que a gente precisa ter em relação a essas questões holísticas são as crenças que a gente cria de que a pessoa, para ser um bom profissional, terapeuta integrativo, terapeuta holístico, precisa ser alguém que fala assim, que posta fotinho só assim, que só escuta mantra, que só posta mantra, que não sei o que. Isso é crença. Isso é crença. Qual é a essência dessa pessoa? Qual é a verdade que essa pessoa passa naquilo que ela tá falando, naquilo que ela tá ensinando? Ela vive aquilo que eu tô ensinando? Os meus alunos sabem que volta e meia o Leandro aparece nas lives dizendo que eu puxo a orelha dele, que eu puxo a minha e ele também puxa a minha, porque eu vivo aquilo que eu ensino. Qual é a lógica de eu ensinar aquilo que eu não vivo? Não tem lógica. Essa não é a minha verdade. Mas, infelizmente, é a verdade de muitas pessoas que se vendem por aí. E muitos de nós compram, achando que é uma técnica, vai funcionar. Não é uma técnica. Só funciona se tiver expansão. Por isso que é importante você sempre buscar qual é a verdade que essa pessoa que eu escolhi para ser mentor, para ser mestre, para ser guia, qual é a verdade que essa pessoa está passando. Através da história, através do que ela vive, através do que ela ensina. A gente sabe quando é verdade. Quando a gente está conectado com o nosso eu superior, principalmente, a gente sabe quando a outra pessoa está sendo sincera e está falando a verdade. E com o teto, isso se torna ainda mais fácil, porque a gente pode fazer até leitura intuitiva. Quem é aluno sabe que a gente faz leitura intuitiva aqui para descobrir onde é que a gente vai jantar. É literalmente viver a técnica dentro do teu dia. Não é ensinar a técnica para que você simplesmente ganhe dinheiro com ela.
Dá para ganhar dinheiro com todas essas técnicas? Dá. Dá para ganhar muito dinheiro. Mas não é isso que eu ensino. É isso também, mas não é isso. Eu ensino como você expande a consciência através dessa técnica, vivendo tudo aquilo que isso ensina no teu dia a dia. A leitura intuitiva não é para usar só em consultório. É para usar no teu dia. É para, antes de sair da cama de manhã, conversar com o Criador. Criador, o que eu tenho para hoje? O que é importante no meu dia de hoje? O que eu preciso saber sobre o meu dia de hoje? Pensaram sobre isso? Qual é o valor de você ter essa conexão com a fonte, com a tua essência, com o teu eu superior, com quem você é verdadeiramente? Qual o valor de você ter essa conexão? Isso é valor. E qual é o preço que você paga de escolher ficar vivendo mais do mesmo? Qual é o preço que você paga de escolher ficar no lugar de não é pra mim, não dá certo, eu não sei, eu não consigo, eu não mereço? Esse papo aí é muito difícil pra mim, isso tudo tá muito longe do meu alcance. Qual o preço você paga de fazer isso? São escolhas? São escolhas. Você escolhe se você vai ter o valor da sua escolha, se você vai pagar o preço da sua escolha. Eu já paguei o preço de escolher ficar no lugar da vítima por muito tempo. Muito tempo. E não foi legal. Mas me trouxe muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. E todos esses ensinamentos se transformam em curso, em conteúdo, para eu poder ensinar as pessoas. Não precisa passar por esse lugar. Não precisa ser dessa forma. Se você for por esse caminho, é mais fácil. E eu vou voltar a repetir, porque é inevitável. Isso é expandir a consciência. Não é uma técnicazinha que você faz de forma aleatória. É expandir a consciência. O curso presencial que a gente vai fazer esse final de semana, tem muita técnica para fazer em casa, pós-curso inclusive. Só que elas não vão ser entregues assim. Toma, tá aqui a técnica, faz. Literalmente, primeiro a gente abre a caixa. Tira a pessoa daquele lugar. A caixa é a manipulação que você vive. Pela mídia, pela sociedade, pela família, pelo que você aprendeu, pelas crenças que você está carregando. É ali aquilo que você é moldado. Quando você sai de dentro dessa caixa, que você expande, que você consegue entender, uau, eu sou isso. Eu tenho essa capacidade. Eu tenho essa potência. Eu tenho essa força. Eu tenho essa virtude. Eu crio isso que eu quero. Você não quer mais botar pra dentro da caixa. Aí sim você está pronto para usar as técnicas e você criar. Enquanto você mantém um padrão de vibração baixo, o que você acha que você cria? Por que o Criador é tão sábio em fazer com que técnicas não funcionem enquanto você não eleva a sua vibração? O que você cocriaria se você ficasse numa vibração baixa? Coisas boas com certeza não ia ser. Então, para criar coisas elevadas, quando eu falo coisas boas, eu não estou falando só de coisas materiais. Para que você crie coisas elevadas, que sejam para o bem maior. Porque quando você se conecta com a fonte, com o eu superior, é essa a sua preocupação. Criar coisas que sejam para o bem maior. Você não cria um curso pensando no dinheiro. Você cria o curso pensando em quantas pessoas podem se beneficiar com esse conteúdo. Dinheiro é energia universal, tão abundante quanto a água do oceano. Você recebe quando você está alinhado com um propósito. Qual é o propósito? Você só descobre o propósito quando você se conectar com o teu eu superior, com a tua essência, com a tua fonte. Aí sim você consegue co-criar junto com a fonte coisas, situações, momentos, pessoas na sua vida que sejam contribuição. Contribuição para mim? Não. Contribuição para o todo. Isso é estar a serviço do todo. Isso é estar junto com o todo.
Não existe evolução sem que você se conecte com o todo. Não existe. E aquilo que eu falei lá no início. Onde está o todo? Dentro de nós. É a nossa essência. É a nossa alma. Se eu me conecto com o meu eu superior, eu estou me conectando com o todo. Então, trabalhar essa conexão com o eu superior não é uma modinha. Vou me conectar com o meu eu superior. Lembra que nós temos várias vozes. Nós temos o eu sobrevivente, nós temos o ego, nós temos o eu subcorrente. Nós temos as vozes externas que a gente escuta e acha que é a nossa. Tem várias vozes que a gente escuta. Quantos de nós está escutando outras vozes e está achando que está escutando a voz do eu superior ou do Criador? Sem expandir. De novo. Desculpa, gente, mas eu preciso. Sem expandir a consciência de verdade, isso não é só ficar fazendo técnica. Sem expandir a consciência de verdade, não existe conexão com a fonte. Nem com o eu superior, nem com a essência, nem com nada. Vocês estão tão caladinhos que dá até medo. Cancelado. Venham fazer parte desses cursos, tá? De verdade, de coração. Eles são preparados realmente para trazer essa expansão. Não tem como numa live trazer tudo isso. Aqui eu só dou uns cutuque em vocês, para vocês acordarem e perceberem a importância que é realmente vocês expandirem. Seja através do Reiki, que é junto com a expansão da consciência, que eu nunca mais consegui separar o Reiki da expansão da consciência, porque não tem como separar o Reiki da expansão da consciência. Ou seja, através do Theta Healing, que é quando a gente aproxima ainda mais. Não tem pré-requisito para nenhum dos dois. Que bom, Thalita. Não tem pré-requisito para nenhum dos dois cursos. Não precisa ser reikiano para participar do nível 1 de Reiki e expansão da consciência. Se for, ótimo, você vai reciclar. Seja bem-vindo e bem-vinda. Mas não tem pré-requisito. Todo mundo pode participar. A mesma coisa do DNA básico, tá? Não tem pré-requisito, não precisa ser reikiano, nem reikiana, pode participar, tá? Oliveira tá pedindo preço e vi que mais alguém pediu antes. O nível 1 e expansão da consciência, ele tá com um valor extremamente simbólico de R$53 para 2 noites de curso, de várias chapuletadas como essas, nessas 2 noites de live, tá? Esse é um curso que ele vale quase R$600 e ele tá por R$53. E ainda pode ser parcelado no cartão se for necessário. Na minha bio tem o link de inscrição. Se não, pode me chamar no direct. Na bio também tem o link do meu WhatsApp. Também pode chamar no WhatsApp para tirar alguma dúvida. O Theta Healing, ele tem os preços tabelados pelo Theta Healing, que é uma marca registrada. Porém, cada instrutor tem as suas diferenças em valor de inscrição ou não, valor à vista, a gente consegue percentual de bolsa e assim por diante, tá? Para caso de valor à vista, a gente consegue percentual de bolsa. Então, eu peço que pro caso do DNA básico, do Theta, você me chame ou no WhatsApp ou no direct do Instagram, porque eu vejo a tua realidade, se você quer parcelar em quantas vezes, se você quer à vista ou não, tá? Porque a gente consegue fazer algumas diferenças de acordo com a condição de pagamento. Então, eu preciso que daí vocês me chamem, quem tem interesse no Theta, ou no direct do Insta, ou então clica lá no link da bio, vai ter lá, cursos Theta Healing, vai direcionar para o meu WhatsApp. Aí você me chama lá, certo? Implodindo, derrubando barreiras. Amo, é isso. Muitas reflexões, por isso silêncio. Ai, Fátima, que maravilhoso. Venha, venha que vai ser muito legal, muito legal. Gente, alguma dúvida? Eu achei que eu ia passar bastante do horário, tá que nem tanto. Vocês já sabem que eu não consigo ficar falando em 1 hora só, né? 1 hora é pouco tempo pra mim. Alguma dúvida, gente? Compartilhem mesmo. Após concluir essa live, ela vai ficar salva aqui no Insta. Compartilhem com outras pessoas, porque isso pode ser a virada de chave de algumas pessoas. Esse cutuque é legal porque pode virar chaves. Tá? Eu procuro ser o mais amorosa possível nesses cutuques. Nem sempre dá, mas eu procuro ser. Certo, gente linda?
Muitos beijos no coração de vocês. Fiquem bem. Espero que tenha sido contribuição mais uma vez. A gente teve uma série de lives agora nos últimos dias. Teve a minha história, teve a história da Regina. Ontem nós falamos sobre os ganchos, sobre os ataques. Aí a gente já pegou alguns tópicos de hoje também. E hoje nós aprofundamos muito, né? Muito além da conexão do eu superior. A gente acabou falando de outras coisas também, mas que eu entendo que foram importantes. Quem é meu aluno já sabe que eu sempre me coloco à disposição da divindade para esses momentos. Então, eu sempre reassisto as lives depois, porque eu não lembro tudo que eu falei. Muitas vezes eu dou recados que eu não sei o que eu tô falando. Eu simplesmente tô sendo canal e tô falando. E isso é estar conectado com a fonte. Isso é estar a serviço da fonte, porque eu trago exatamente a mensagem que alguém aqui precisa ouvir e precisa receber. E eu espero que tenha tocado o coração de vocês. E eu espero vocês para esses 2 cursos. Para o introdutório, de expansão da consciência e Reiki. E para o DNA básico do Theta Healing. Certo? Beijo no coração de vocês. Até mais.